Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o John Rosenstern. É muito bom estar aqui com você hoje. Estamos estudando, pelo menos na minha opinião, o livro mais interessante na Bíblia em relação a profecias bíblicas. Enquanto as grandes profecias são diferentes, como as profecias de Ezequiel, que são fenomenais, são meio diferentes da de Daniel. E é claro que João, no livro de Apocalipse, para ser sincero, é algo além da nossa compreensão. Mas Daniel, ele entra em detalhes em relação à formação do futuro, em relação ao tempo presente, como nenhum outro profeta fez. E eu debati, como mencionei há uma semana atrás, se deveríamos incluir os primeiros 6 ou 7 capítulos de Daniel. Algumas pessoas chamam de Daniel 1 e a segunda parte de Daniel 2. Mas o Espírito Santo trouxe muitos ensinamentos fenomenais em relação ao que o Espírito Santo nos deu. E acredito que seria melhor para nós ensinar todo o livro ou tentar fazê-lo. E vamos começar no versículo 24 do capítulo 2 de Daniel. E eu quero pedir o Lauren para ler, por favor. Leia o versículo 25. Portanto, Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios da Babilônia. Ele foi e assim lhe disse: Não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Deixa eu parar você aqui um instante, por favor. Com a certeza que Daniel declara essas palavras, eu vou mostrar a interpretação para o rei. Vocês não acham que o Senhor já tinha dado a interpretação desse sonho para ele até aqui? Porque ele diz, eu vou te mostrar, e não acho que ele tinha como ter tanta certeza se já não tivesse recebido, de certa maneira, a interpretação do sonho. Bem, estamos meio que supondo aqui, mas lembre-se de que ele não tinha escolha. Ou seja, a única escolha era se submeter à morte. Então, bem, se ele não revelasse o sonho e a interpretação, e ele já tinha um histórico de operação nesse dom, então, acho que podia ser de um jeito ou de outro. Talvez já tivesse uma Explique direção do melhor Senhor. o que você quer dizer. Bem, nos capítulos anteriores, não, eu acho que eu me adiantei um pouco. Mas isso é óbvio que Daniel estava confiando no Senhor e tinha o Certo, hábito de orar e certo. confiar no Senhor. Verdade. Então, aqui, nessa passagem, eu estava pensando na segunda visão dele, mas não é. Nesse determinado momento, talvez ele já soubesse, mas como disse anteriormente, ele não tinha escolha. Se ele não tivesse pensado naquilo, E muitos outros iam morrer. exatamente, isso mesmo. Eu creio que ele era bastante confiante e talvez o Senhor tivesse sim falado com ele. Eu penso acredito assim. que o Senhor já tinha dado o significado desse sonho para Daniel e A palavra kavah, em hebraico, é usada aqui e significa declarar alguma coisa. Normalmente é indicativo de um pronunciamento. Então creio que temos evidências, através da linguagem, de que ele tinha algo a dizer sim. Eu não creio que ele foi presunçoso, mas creio que tinha uma fé genuína sim, que Deus vai me mostrar algo. Mas para mim, parece que ele está dizendo, é isso que tenho para contar a ele. Então existe uma confiança muito significativa nesta declaração que ele está fazendo. E é isso empolgante, porque Deus já está planejando, ajudando e preparando o caminho. bem, na primeira parte deste capítulo, diz que Daniel foi até sua casa falando aquilo para Ananias e Azarias, que eram seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles desejassem as misericórdias de Deus em relação a esse segredo, para que Daniel e seus amigos não perecessem com o resto dos magos da Babilônia. Então, acredito que o Senhor já tinha dado a Daniel esse sonho e essa interpretação.
Sim, quando olhamos para trás um pouquinho, eu não estudei o contexto, mas no versículo 19 diz: Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. A informação está aí. Verdade. Mas aqui estava um garoto judeu de provavelmente 18 ou 19 anos de idade, talvez 20 anos, e ele estava diante do maior império na face da terra daquela época. Ele estava diante do maior rei, que era Nabucodonosor, que existia na época. E depois que ele interpretou o sonho do rei, ele passou a ser o homem principal neste império de Nabucodonosor. Somente Nabucodonosor era mais importante que ele. E foi a segunda vez que isso aconteceu. Nós também sabemos de José, que só o faraó era mais importante do que ele na maior nação na face da terra na época. E precisamos de homens de Deus agora, no estado de nossa nação. E nós precisamos de homens de Deus que podem falar com líderes, tanto em oração ou em pessoa. É verdade. Então, ele disse, vou mostrar a interpretação para o rei. Pode continuar no 25. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente. E desta forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O quanto Daniel tinha revelado para Arioque, nós não sabemos. Eu duvido que Daniel ia ter passado para Arioque o significado desse sonho. Acho que ele apenas disse para ele que Jeová, o Senhor, me revelou o que esse sonho quer dizer e por aí vai. E acredito Sim. que foi só isso que ele fez na É época. interessante ver a resposta de Arioque, porque diz que Daniel veio apressadamente. Mas entenda, Arioque está a salvo, ele não vai morrer. Sua vida não está ameaçada. Mas se ele leva uma informação errada ao rei, algo dessa natureza, isso poderia muito bem significar o fim da vida dele. Mas ainda assim, ele está disposto a acreditar nesse jovem hebreu É verdade. com esse tipo de informação. Então, isso mostra o favor de Deus para com aqueles que estavam na liderança de uma nação estrangeira sobre Daniel várias e várias vezes. As coisas têm que funcionar direito para que Daniel possa salvar não somente a vida dele e de seus amigos, mas de outros. Como nós mencionamos há uma semana ou mais atrás, Nabucodonosor não podia nem lembrar do sonho dele. Verdade. Olha só, ele não era só a interpretação, ninguém podia dar a interpretação, mas eles tinham que ter contado para ele até o que ele sonhou. Olha só, aquilo tinha que vir de Deus, senão, e o Senhor fez com que Nabucodonosor esquecesse aquele sonho, não se lembrasse do que tinha sonhado, porque alguns daqueles magos, eles, ou sábios, como chamavam antigamente, eles iam inventar alguma coisa se o sonho fosse revelado pelo rei para eles, e eles iam interpretar alguma maluquice, e eles sabiam que o rei não tinha como saber e tal, mas o Senhor preparou tudo de maneira Verdade. que somente Daniel soubesse do sonho e da interpretação. E no momento que ele começa a contar para Nabucodonosor qual foi o sonho dele, o foco volta para o rei na época. Fique à vontade. Irmão Swagert, antes de você continuar, eu estou pensando na atmosfera do relacionamento entre Daniel e aqueles 3 jovens hebreus. Quando eles acordam aquele dia e o Senhor havia dado um sonho a Daniel, parece que ele aborda de um modo que não há um grande receio, nem ansiedade, mas, como você disse, é um jovem rapaz entrando naquilo confiantemente. Veja bem, eu estaria morrendo de medo, mesmo se o Senhor tivesse me dado o sonho e a interpretação. Mas veja, a força e a firmeza e a calma que lemos nas Escrituras. Ele consegue falar com o chefe algo do tipo: deixa comigo. Meu jovem, você